E nós vamos conversar com o economista do Observatório Social da Petrobras, Eric Gil Dantas. Bom dia, Eric. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo agora. Eric, segundo o levantamento feito pelo Observatório Social da Petrobras, a companhia já se desfez de 243,7 bilhões de reais em bens por meio de 68 transações assinadas num período de 7 anos, desde 2015. Entre as vendas que foram feitas estão negócios como a distribuidora de combustíveis BR, polos de gás, gasodutos, campos de exploração de petróleo. Isso tudo, segundo a própria companhia, para concentrar a atenção na área de exploração de petróleo no pré-sal. Como você analisa esses dados, Eric? Quais as consequências da venda desses ativos para a Petrobras e também para o Brasil? Bem, Glauco, isso deixa claro que está havendo um processo de privatização da Petrobras, né? Se fala muito, o Paulo Guedes não conseguiu tocar o processo de privatização como ele queria, mas isso é falso, né? A maior parte desses ativos foram metade aí foi privatizado no governo Bolsonaro. Então, a Petrobras está sendo privatizada, sim, mas por pedaços, até porque é difícil você vender a Petrobras porque a população é muito contrária a essa pauta, né? Todas as pesquisas, mesmo no auge da Lava Jato, as pesquisas de opinião, né, colocavam a Lava Jato, a Petrobras como uma empresa a não ser vendida, né? Bem, mas dito isso, que a Petrobras está sendo sim privatizada, a Petrobras ela está vendendo vários ativos que são muito valiosos. Você falou aí o caso da BR Distribuidora, é a maior distribuidora de combustíveis do país, foi vendida. Em alguns levantamentos, a BR Distribuidora é a segunda maior empresa do Brasil, atrás apenas da própria Petrobras. Mas também tiveram outros, por exemplo, também a distribuidora de GLP da Petrobras foi vendida, então a gente fez com que oligopolizasse ainda mais o setor de GLP, de gás de cozinha, que já é bastante concentrado. A gente vendeu os gasodutos da Petrobras, que a Petrobras era até então a única cliente e continua sendo a principal cliente. Então a Petrobras que construiu, investiu bilhões de dólares para construir seus gasodutos, ela agora entregou para empresas estrangeiras e a Petrobras passou a ter que pagar para utilizar os seus gasodutos. Vendeu a Gaspetro, que é a empresa distribuidora de gás natural, que tem a participação das distribuidoras de gás natural nos estados, passando para a empresa da Cosan, criando assim foi a Cosan e a Mitsui, que é a Mitsui é uma empresa japonesa. Elas agora têm quase que um duopólio, ou seja, um monopólio dividido entre dois, da distribuição de gás natural nos estados brasileiros. Foi vendida agora a Erlan, que é a refinaria da Bahia, fazendo com que os baianos agora eles não têm mais nenhuma opção de compra de combustível para produtos derivados de petróleo. Eles têm que comprar unicamente de uma empresa agora estrangeira, pertence à Erlan agora, a um fundo de investimentos dos Emirados Árabes. Então, há um processo de privatização, de entrega de empresas muito, muito importantes para o capital privado, e muitas vezes estrangeiro, que agora vão compor oligopólios e mesmo monopólios privados, fazendo com que o preço aumente, os investimentos caiam. É um processo que fará claramente que o consumidor brasileiro pague mais pelos combustíveis, por todos os produtos derivados de petróleo daqui adiante.
Você toca num ponto importante, Eric, porque o grande argumento do governo, não só do governo, mas dos defensores da privatização da Petrobras, né, de uma forma geral, é que você vendendo ativos, você vai estimular a competição. Só que as privatizações que foram feitas em relação aos bens da empresa mostram justamente o contrário, são a formação de monopólios regionais, de duopólios privados, como você observou no caso da Cosan. Então, tudo que foi feito até agora, pelo menos o histórico recente, mostra que não existe abertura para concorrência, para competição e muito menos de queda de preços para o consumidor, no caso dos combustíveis e também do gás de cozinha, quando a gente fala diretamente desse tema, Eric. Exatamente, Glauco. Eu acho que o exemplo da refinaria na Bahia, ela é muito exemplar, né? Porque você pega a disposição das refinarias no Brasil, elas não são de concorrência. A REMAN no Amazonas, ela não concorre com as refinarias, por exemplo, São Paulo, Paraná, o Rio Grande do Sul, porque cada uma está lá para abastecer suas regiões. E hoje sequer consegue abastecer 100% das suas regiões, tanto que a gente tem aí o aumento das importações nos últimos anos, em parte porque também a Petrobras decidiu utilizar menos as suas refinarias, mas também porque há um aumento da demanda por combustível no Brasil, mas e não há um acompanhamento em investimentos em novas refinarias. Bem, mas se elas não concorrem entre si, se você entrega uma empresa na Bahia, uma refinaria na Bahia ou a refinaria do Amazonas, que também já foi vendida, você deixa essa empresa compradora com esse mercado local. E isso tem até um estudo muito interessante de pesquisadores da engenharia de produção da PUC-Rio, que mostra tudo isso aí, mostra como é que é a disposição geográfica das refinarias, como que elas vão concorrer entre si. Mas você vai deixar todo o mercado da Bahia, Sergipe, um pedaço de Alagoas, sendo apenas com a RLAM, com a refinaria da Bahia, sendo a ofertante. A outra opção que você tem é importar, mas importar já é com o PPI, né? Já é com preço internacional. Aqui a gente consegue produzir a preços muito menores do que os preços internacionais. Ou seja, se você tem o mercado ali, não tem ninguém para concorrer contigo, e você pode exercer qualquer preço, porque a outra concorrência é a importação, que é um preço ainda mais elevado do que a gente tem agora, apesar do PPI estabelecer preços internacionais, a gente ainda tem uma defasagem aí, desde o ano passado de 10, 15, 20 centavos, dependendo do momento. Ou seja, a aplicação do PPI estrito, ele ainda daria espaço para um aumento maior na gasolina, no diesel e no GLP. Mas você entregando a RLAM, a refinaria da Bahia, para esse fundo dos Emirados Árabes, eles obviamente vão cobrar o PPI, ele vai ser um teto, ele vai ser um piso, quer dizer, não mais um teto, né? Então, o efeito disso é, logicamente, você colocar um aumento de preços. Mas isso está ocorrendo aí em vários outros setores, né? Esse caso da Gaspetro mesmo está no CAD, porque claramente vai formar um setor muito concentrado, com muita concentração de mercado. Quando a gente tem uma concentração de mercado em uma estatal, a gente tem uma accountability, uma responsividade, né? Mas quando você entrega isso a uma empresa privada, isso não existe. Tanto que, enquanto a gente teve a Petrobras como um monopólio estatal, ou de jure ou de fato, né? A partir de 97 a gente não tem mais o monopólio de jure no setor de petróleo e gás no Brasil, mas a gente conseguiu manter a Petrobras como um player muito importante. E isso fez com que a gente conseguisse discutir o preço dos combustíveis, né? Porque, bem, em outros setores, quando a gente, por exemplo, quando tem um aumento do preço da carne, a gente só deixa de comer carne, né? Vai comer frango.
depois vai comer ovos. Mas quando tem um aumento de preços de combustíveis, tem um debate público, um debate na sociedade que chega à Petrobras e a Petrobras tem que se virar para não cobrar preços tão mais elevados que os brasileiros não possam pagar. Ou seja, Eric, hoje a Petrobras exerce essa política de paridade de preços com o mercado internacional, que foi implementada ali pelo então presidente Pedro Parente, à época de Michel Temer, continua. Né? O preço dos combustíveis aqui, que é vendido no Brasil, fica atrelado não só à variação do barril de petróleo, mas também do câmbio. Agora, pela experiência da privatização da RLAM, né? da refinaria Landulfo Alves na Bahia, a gente já vê que existe um risco também do Brasil acabar perdendo o controle em relação ao refino. Quer dizer, se a Petrobras concretizar o plano dela, né, de diminuir de 13 para 5 refinarias, além de ter essa variação do preço atrelada ao mercado internacional, o câmbio também vai ficar nas mãos aí de refinarias que estariam nas mãos de companhias estrangeiras que obviamente se interessam com lucro e não com o bem-estar da sociedade brasileira. Então é um risco a mais nesse aspecto, não só em termos de preço, mas também de soberania, Eric? Sim, e ainda mais a gente tem que pensar que todas as refinarias que a Petrobras quer ficar no Rio e São Paulo, né? Todas as outras regiões que se virem nas mãos desses monopólios privados, estrangeiros. E não vai haver nenhum novo investimento, né? Se você não dá conta nem do seu mercado ali, mas isso te gera muito lucro, você não tem incentivo a novos investimentos. Porque você pode colocar lá em cima o seu preço, maximizando assim o seu lucro, e você não precisa fazer novos investimentos. Tanto que a gente tem esse processo aí de privatização da Petrobras há um tempo, a gente teve, já está aí, a gente conta desde 2015. Houve também a mudança no mercado de gás natural, a gente não vê pelo contrário, né? A gente está vendo aí aumento no preço de gás natural no Brasil. A Petrobras já disse que deve aumentar aí 50%, 100% do preço do gás natural em 2022. Então não há, mesmo com esses processos de privatização do setor de petróleo e gás, não está havendo novos investimentos. Pelo contrário, até tem um levantamento do INEP, né, que é ligado à FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que mostra que houve uma diminuição de investimentos, de emprego e de salário nesses setores, porque com privatização, com entrega para outras empresas, em geral, essas empresas investem menos, pagam menores salários, tem muito menos compromisso com essas regiões. A Petrobras ela é uma empresa muito importante para a economia brasileira, né? Em 2013, chegou a um ano investir algo em torno de 150 bilhões de reais, só uma empresa, né? O que é impensável no Brasil. E quando você entrega isso para esses setores para a iniciativa privada, são empresas que investem muito menos. Primeiro, elas pagam salários muito menores, né? A Petrobras ela é reconhecida como uma empresa dentro do Brasil que paga salários muito elevados, até porque se a gente pegar os dados do IBGE, o setor de extração de petróleo e gás é o setor com maior nível de produtividade na economia, porque um trabalhador é o suficiente para a extração de muitos barris de petróleo. Então a Petrobras paga salários bons, mas comparado a empresas no mercado internacional de petróleo e gás não é nada fora. Na verdade, até um pouco menos que você pegar o salário de petroleiros na Inglaterra, na Noruega, na França, enfim. Mas no Brasil paga bem. Também faz investimentos sem necessariamente ser para retorno de curto prazo. A gente pode pegar aí os setores, os estados de Alagoas, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, que a Petrobras tem um nível de investimento muito elevado, que agora
entregando para outras empresas como a 3R Petroleum, a PetroRecôncavo. São empresas que empregam menos trabalhadores, que pagam salários menores e investem menos. Então, o efeito imediato vai ser de diminuição, né? Tanto da renda quanto dos investimentos. O que é ruim para esses estados, né? Porque você retira, em um momento tão frágil da economia brasileira, você retira um indutor da economia tão importante quanto a Petrobras. E determinadas coisas a gente só consegue atingir com níveis altos de investimentos, como foi o caso do pré-sal. O pré-sal, hoje, ele é uma realidade unicamente por conta dos investimentos altos da Petrobras e com um risco muito elevado de não dar em nada. Mas se você não faz esses investimentos no setor, você não descobre, não tem novas descobertas de petróleo, você não consegue avançar na prospecção de petróleo em águas ultraprofundas, que é algo que a Petrobras é líder mundial, né? Então, eu acho que a saída da Petrobras nesses estados, eles são muito maléficos porque de pronto vai diminuir investimento, vai diminuir emprego, vai diminuir salários. Eric, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai continuar acompanhando essa situação da Petrobras, essa intenção privatista, né, do governo Bolsonaro. E até a próxima. Obrigado, Glauco. Obrigado a todos e todas que nos ouviram. O Observatório Social da Petrobras está à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Conversamos aqui com o economista do Observatório Social da Petrobras, Eric Gil Dantas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.